Do livro Vinha de Luz, capítulo 124 de 180, O Som, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. O som. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pela diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Emanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Do livro Vinha de Luz, capítulo 124 de 180, O Som, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 124. O som. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo,
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Emmanuel já nos começa a informar, através desta passagem de Paulo, que ele diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ele faz uma alusão a um batalhão de soldados, onde ali é regido pela trombeta. O som que ela produz, que tem diversos, significa alguma coisa. E para isto é preciso que esse sonido, esse som, seja correto. E por isso que ele diz: se ele der um sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Da mesma forma, nós também temos esse dever de também soar esta trombeta. Diz Emmanuel, para nos explicar melhor: ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. A palavra cataclismo é uma catástrofe, é uma inundação, um dilúvio. Desta forma, podemos entender que ninguém julgue sejam necessários grandes dilúvios, catástrofes, para que se efetue a modificação de planos da criatura. Isto é, a nossa modificação. Nós não precisamos de ter estas coisas, um dilúvio, uma inundação, para que nós possamos efetuar a nossa modificação, os nossos planos aqui que nós temos na Terra. Ele diz ainda que o homem pode mudar-se de esfera. Sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. A palavra alarido significa gritaria. Daí entendemos que Emmanuel está afirmando que o homem pode mudar-se de esfera. Isto é, ele pode melhorar a sua condição espiritual. E sem gritaria, sem alarde, sem fazer com que esse alarde tenha consequência no próprio cósmico. Seria um grande alarde. E ele diz que as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Ele está nos informando aqui a questão das zonas superiores e inferiores. Nós estamos inseridos nestas zonas, em uma delas, naturalmente. Agora, nós precisamos mudar de esfera. E dentro dessas duas, tem uma escala infinita, tanto na zona superior quanto na inferior. Cada um de nós está inserido em uma dessas zonas e nessa escala infinita, ou seja, uma escala enorme. Esta outra parte, ele continua dizendo sobre a elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Ele está ainda com a mesma questão colocada anteriormente. Elevação e queda. Nós estamos aqui para fazer aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes nós tomamos atitudes positivas e, portanto, teremos elevação. Mas quando nós tomamos uma atitude negativa, nós
caímos em queda. Diante da própria consciência. Veja bem, é a nossa consciência que faz com que nós nos elevemos ou estaremos em queda. E isto constitui impulso para cima ou para baixo. É exatamente essa escala que foi dita anteriormente. Ou nós vamos para cima ou nós vamos para baixo. Isto no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Então vejam que nós podemos entender que nós estamos numa determinada zona, num determinado local daquela escala infinita, e muitas vezes nós ficamos oscilando. Porque quando nós temos uma atitude boa, nós subimos a escala. Mas também, quando temos a ruim, nós descemos nessa escala. E ele ainda diz que toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Ele está afirmando que para que nós possamos nos modificar, esta modificação reclama luta. Nós temos que lutar, nós temos que trabalhar no nosso íntimo. É uma luta interna. E, como ele diz, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Vamos dar um exemplo. Se você tem um determinado cargo na empresa, se você é um sujeito dedicado e quer aprender e quer divulgar ali para aquelas pessoas que não sabem como se faz um determinado serviço, você está dando um esforço. Você está se esforçando ali no seu trabalho. E isto é reconhecido. Então, essa ascensão profissional, ela vai ocorrer. Por quê? Porque se esforçou. E da mesma forma, é necessário também que nós nos esforcemos, que nós possamos nos esforçar sempre para sermos uma pessoa melhor. E diz ainda, é imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Olha, a palavra imprescindível é fundamental, é de suma importância. Não pode se deixar para depois. Esta preparação de cada um de nós, para que nós façamos essa subida espiritual. Nós sabemos que ela é infinita, como ele disse, a escala, dentro de uma zona. Mas nós temos que galgar ponto a ponto, cada dia. É realmente um grande castelo com pequenos tijolos que nós estamos ali construindo. E diz ainda que é natural. Portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. A palavra vanguardeiros significa aquele que defende ideias inovadoras. Se nós já estamos estudando a doutrina há algum tempo, nós podemos ser estas pessoas. Por quê? Porque nós temos alguma coisa para ensinar. E ele diz que é natural esta subida. E, portanto, que esses vanguardeiros, que são nós mesmos, sejam porta-vozes de todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria. Isto é, quando nós melhoramos um pouco, nossa família também nos acompanha. Nós seguimos sendo uma referência. E também até um aglomerado de multidão. Essas pessoas passam a ter em nós um ponto de referência. É de suma importância nós sabermos
essa responsabilidade que nós temos com os nossos parentes e amigos. É uma responsabilidade. Não tem que se envaidecer, muito pelo contrário. É uma responsabilidade, porque nós estamos num grupo familiar, num grupo da sociedade, e nós, como ocorre aqui, nós estamos evoluindo em bloco, também individualmente, principalmente, mas nós vamos juntos nessa escala evolutiva que é o caminho de todos nós. Nesta outra parte, ele diz que eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Aqui está uma questão interessante. Personificar no discípulo do Evangelho. Ele está falando para nós. Se nós entendermos, se nós acreditarmos, se nós olharmos para dentro de nós e entendermos que nós somos discípulos do Evangelho, a trombeta viva do Cristo, dele deve esperar avisos seguros. Ou seja, sairá de nós palavras, pensamentos, atitudes que vão dar avisos seguros para as outras pessoas. Olha que interessante. E continua dizendo que em quase todos os lugares observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Olha a importância da palavra, olha a importância do pensamento, da atitude. Ele está afirmando que em quase todos os lugares, ele observa, nós observamos instrumentos de sons incertos. Ou seja, esses sons incertos, eles não estão voltados para a evolução moral e intelectual. E aí, cada um pode analisar aquilo que nós estamos falando. E esses sons incertos, eles dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Isto é outro caminho. Essa trombeta está dando não o som de chamar para o Evangelho de Jesus, outros tipos de sons. Por isso que revelam um caminho injustos. Continua dizendo que, na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. Emmanuel está falando aqui de grupos do cristianismo, um grupo espírita, um grupo católico e assim por diante. Ele diz que nós nos deparamos com esses trabalhadores que são altamente dotados de luz espiritual. Essas criaturas têm muita coisa para dar, para indicar o caminho certo. Porém, como ele diz, duvidam de si mesmos. O que é isto? Falta de fé. É falta de fé. E eles são companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. A palavra descontínua significa que paralisa, que interrompe. Então, é a fé que está precisando enrijecer. E essas fulgurações são clarões de brilho. Eles têm tudo para ficar de uma forma constante. Mas como eles duvidam da sua própria fé, eles somente vibram
em descontínuas fulgurações. Nesta outra parte, ele diz que é necessário compreender, porém que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Esse som exato é o Evangelho de Jesus. Mas muitas vezes há pessoas que recebem esse som, mas ele desperta não para essa orientação que é o Evangelho de Jesus. Ele vai para o outro caminho. É exatamente isto que dá para entender. Ele recebe aquele som, mas ele não atende esta questão do Evangelho a ser seguido. Diz ainda que os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Os aprendizes da Boa Nova somos nós, que nós, então, constituímos esta instrumentalidade do Senhor. Nós fazemos parte, porque Deus, Jesus, não fazem sozinhos. Nós ajudamos. Nós somos os trabalhadores da Boa Nova. Diz ainda que sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide, ou seja, ninguém esqueça, a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão. O diapasão é o modelo de Cristo, do Mestre Divino, para que a interferência individual não se faça nota dissonante. Dissonante é desafinado no sublime concerto do serviço redentor. Emmanuel está agora nos incentivando. Ele diz que nós sabemos que coletivamente, ou seja, agora não está falando somente de você, de mim, está falando de nós. Nós estamos empenhados, todos, em servir o quê? A Boa Nova. Praticar o Evangelho de Jesus para com todos. Todos nós estamos empenhados. Mas ele diz que ninguém esqueça que a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos, pensamentos, pelo nível do Divino Mestre. Então nós temos que afinar na nossa trombeta, nós temos que perceber, através do sentimento e do pensamento, esta trombeta do Divino Mestre. Qual é o som que vai nos ligar ao Divino Mestre? Para que nós possamos falar, para que nós possamos sentir, pensar nessa trombeta do Mestre. Isto para que a interferência individual não se faça nota dissonante. Isto é, nós estamos em bloco. E se nós todos afinarmos essa trombeta, não vai aparecer aquela trombeta dissonante, que ela está fora do tom, neste sublime concerto do serviço redentor. O serviço que nós temos que fazer. É preciso que nós estejamos completamente afinados. Imagine uma orquestra tocando e tem um determinado instrumento que ele está dissonante. O mestre, que é no caso ali, ele manda parar, não é isto? Por quê? Porque está totalmente fora do tom dos demais companheiros. Uma lição belíssima, foi muito bom para mim, espero também que tenha sido para você. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.